Na minha opinião, a reforma Congressos. me preocupar muito. Bastidores do Poder. Bom dia para você que está na Band. Nós estamos começando com Bastidores do Poder e eu sou a Rose Guglielminetti. Quem está do meu lado é o Edmilson Siqueira. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Rose, e bom dia aos telespectadores. Pois é, gente, hoje nós vamos dar uma pausa nos debates de eleições, de política, porque nós precisamos falar de um assunto que é extremamente importante, que é a questão do Setembro Amarelo. E quem vai falar conosco e falar de tudo sobre dados, sobre os porquês, né, e como fazer esse manejo, como ajudar a pessoa que comete suicídio, ou pelo menos tem pensamentos suicidas, é a psiquiatra e membro do Comitê Permanente de Suicídio da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, a doutora Karina Borgonov Silva Barbi. Doutora Karina, bem-vinda ao Bastidores do Poder e obrigada por atender nosso pedido, né, para falar sobre esse assunto. Bom dia, muito obrigada. Bom, primeira pergunta básica é por que nós devemos falar sobre o suicídio, doutora? Bom, o suicídio, ele tem que ser tratado porque ele é atualmente, na verdade, um problema de saúde pública mundial, né? É uma preocupação mundial que, inclusive, é mundialmente estudado, organizações governamentais como a Organização Mundial de Saúde se empenham muito em tentar entender um pouco das causas para esse comportamento, né? O suicídio hoje ele é uma das causas, principais causas de morte, né? Principalmente entre os adultos jovens, né? E é uma causa que é prevenível, né? Então, essa atuação, essa preocupação na orientação da população sobre os fatores de risco, sobre os comportamentos que podem indicar um comportamento suicida, um risco para um suicídio, se faz muito importante para poder prevenir uma situação como essa. Eu já vou passar para o Edmilson, mas eu só queria justificar a minha pergunta, porque há um tempo atrás, há alguns anos, quando havia um suicídio, eu trabalhei em vários veículos de imprensa aqui de Campinas, quando havia um suicídio, a orientação que nós tínhamos é que a gente não deveria reportar ou fazer matéria, porque poderia incentivar outras pessoas a cometerem tal ato, né? Mas, ao longo dos últimos anos, os próprios médicos começaram a dizer, nós precisamos falar sobre o assunto, porque nós precisamos quebrar esse tabu. De fato, nós temos que falar mesmo e tem que discutir isso, e inclusive em muitas minisséries e séries de televisão é um tema que é recorrente, né? Sim, sim. Essa questão de falar sobre o suicídio, ela acaba sendo um pouco delicada justamente por essa questão, esse efeito, leva até um nome, o efeito Werther, que ele pode induzir, né, o comportamento suicida, principalmente numa população mais jovem, de adolescentes, que ainda é uma idade, uma faixa etária em que não há muita maturidade emocional, existem os sofrimentos próprios dessa faixa etária, né? Então, quando se fala sobre o suicídio de uma forma a caracterizar isso como uma saída ou como uma solução para os problemas, isso é de uma forma inadequada, isso é um pouco inadequado nesse sentido, para que isso não exerça esse tipo de influência. Por outro lado, conversar sobre suicídio é importante para que pessoas que estejam em sofrimento mental, que tenham alguma ideação suicida, que venham tendo esse tipo de pensamento, possam saber como atuar, como prevenir, que ajuda a procurar, como fazer para procurar melhorar e evitar aí uma tentativa, uma situação mais grave. Doutora Karina, os dados indicam que há 12 mil suicídios por ano no Brasil e um dado mais alarmante ainda é que para cada suicídio há 25 tentativas de suicídio. Esse pessoal que tenta o suicídio evidentemente vai parar num hospital, num pronto-socorro. Existe uma preocupação nesse meio hospitalar brasileiro de ter
mínimo preparo desse pessoal que recebe esse suicida, já que ele não é um paciente comum, né, que está lá porque ele quer, com uma doença, alguma coisa, não, ele tentou se matar e o hospital vão receber esse pessoal. Há uma preocupação de preparar esse pessoal para esse recebimento, que eu acho que seria muito importante, até no sentido de ajudar mesmo o paciente a não cometer novamente esse ato. Sim, você tocou num ponto muito importante, né? Realmente, as tentativas de suicídio, elas são em número muito maior do que os suicídios efetivados, né, realizados. E muitos pacientes que tentam suicídio vão para um pronto-socorro, levados pelos familiares ou por qualquer outra pessoa, né? Eu trabalho em serviço de pronto-socorro psiquiátrico e nós vemos com muita frequência casos de tentativas de suicídio, né? Mas infelizmente não é em todo o serviço de atendimento de emergência que se tem um especialista, né? Um psiquiatra para atender esses casos. Então é muito importante que os profissionais clínicos que estejam na linha de frente saibam avaliar o risco de suicídio para poder intervir de uma forma adequada, para saber como abordar esse paciente e, em caso necessário, até segurar esse paciente, indicar uma internação, se o risco for muito grande de realmente fazer uma nova tentativa e aí conseguir, nessa nova tentativa, realizar o suicídio. Então, o entendimento, a compreensão de como se abordar, dos fatores de risco, dos fatores de proteção por parte dos médicos que atuam em pronto-socorros, que recebem esses pacientes, é muito importante. Essa educação para os colegas realmente é muito importante e faz toda a diferença na hora do atendimento e talvez no prognóstico desse quadro. Bom, pessoal, a gente vai agora, doutora Karine Edmilce, para quem está nos assistindo, para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, então não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e hoje nós estamos tratando sobre o Setembro Amarelo e estamos falando sobre suicídio. Doutora Karina, quando a família, muitas vezes ela tem uma pessoa que está ou em depressão ou com uma doença, né, com algum problema na saúde mental, muitas vezes ela não sabe como lidar com essa pessoa e muitas vezes quando essa pessoa não tem um convênio médico, ela também não consegue ter um acesso à saúde e orientação da saúde para poder resolver esse problema. E, às vezes, a doença é tratada como frescura ou como ameaças que estão sendo feitas para poder fazer chantagem. Quais são os sinais que os familiares precisam prestar atenção para poder perceber que aquela pessoa está sofrendo e está num sofrimento e que ela pode, inclusive, chegar a cometer o suicídio ou tentativa de suicídio? Uhum. Infelizmente ainda os quadros psiquiátricos eles sofrem um estigma, né? Eles ainda existe um certo preconceito, né? Talvez por ainda um pouco de desentendimento de que os quadros psiquiátricos são doenças, sim, né? E devem ser encarados como tal, né? Então é muito importante que um familiar aprenda a reconhecer os sintomas de uma depressão, por exemplo, que é um dos quadros que mais levam ao suicídio, para que possa ajudar e procurar um serviço adequado, né? Então, por exemplo, principais sintomas, né? Mudança de comportamento. Então, quando a pessoa ela começa a ficar mais triste, mais quieta, perder o prazer nas coisas que ela gostava de fazer, né? Começar a ter choro mais frequente, ter uma alteração do apetite, uma alteração do sono, uma alteração no rendimento, seja no trabalho, seja na escola, seja nas atividades de vida diária. Tá? Então, sempre quando começam a ter essas alterações de comportamento, é muito importante ficar atento que isso podem ser sinais de uma depressão. E a depressão, muitas vezes, se ela não for tratada, né, ela pode evoluir, pode se agravar e aí ocorrer ideação suicida e tentativa de suicídio.
Doutora Karina, além do CVV, que a gente conhece, que é um Centro de Valorização da Vida, que presta um grande serviço aí, que eu até conheço pessoalmente, e há outros centros que trabalham nesse sentido, até para uma informação para o nosso telespectador, de outros centros que podem ajudar numa prevenção? Não, o CVV ele é um centro especializado, né, para isso, para a pessoa poder ligar e ter uma orientação, e ter um apoio, ter um suporte, né? Mas é importante que a pessoa saiba que ela pode procurar a qualquer momento qualquer serviço de saúde, né, em que ela pode ser acolhida, seja numa UBS, seja nos serviços específicos de psiquiatria, que são os CAPs, que são Centros de Atenções Psicossocial, né, ou seja, em pronto-socorro, tá? Então, qualquer serviço de saúde que ela puder buscar, ela pode receber um apoio e ser encaminhada adequadamente, dependendo do nível, né, do grau de gravidade dos sintomas. A pandemia do coronavírus, ela acabou contribuindo para o adoecimento emocional da população? Olha, o que nós temos visto na prática clínica é que a pandemia ela causou prejuízos em diversos níveis, né? Na saúde mental da população, esses prejuízos foram decorrentes muitas vezes da perda de emprego, né? Principalmente na população de mais jovens, adolescentes e até dos idosos, o isolamento social foi um fator bem importante que afetou bastante. Então, nós temos visto alguns casos aí de aumento de quadros depressivos, aumento de quadros ansiosos, secundários aí a esses incômodos, essas situações decorrentes da pandemia, sim. Por que o Setembro Amarelo ele é importante e eu sei que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas também está fazendo um evento só para trabalhar essas questões? Por que se torna tão importante nós termos um mês que marca essa data para poder chamar a atenção sobre esse tema? O ponto é justamente este, né? Nós podemos fazer aí uma mobilização para informação da população, né? Para orientação da população em relação a esse quadro, né? A esse comportamento, que é um comportamento prevenível, né? E que pode ser identificado, né? E que tem que ser conhecido. Né? A campanha O Setembro Amarelo é uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com a Federação de Medicina, né, brasileira. Desde 2014 se faz essa campanha. Né? A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, como uma federada da Associação Brasileira de Psiquiatria, todo ano nós promovemos o evento, a Semana do Setembro Amarelo, com palestras, com orientações abertas à população. No canal do YouTube as pessoas podem assistir as palestras, ficam gravadas, elas assistem quando quiserem, quando tiverem disponibilidade. Tá? Para que justamente haja a questão principal é a orientação, o conhecimento a respeito dessa situação, desse quadro tão importante. Doutora Karina, existe uma espécie de mito, não sei se é mito ou se é realidade, de que nos países mais desenvolvidos do mundo a taxa de suicídio é grande, é maior do que seria nos países subdesenvolvidos. A senhora tem esse dado se confirma, é realidade isso ou é apenas um mito? Não, não é um mito, não. A Organização Mundial de Saúde, a cada 2 anos, ela emite um relatório sobre os índices de suicídio no mundo todo, né? Então, ela divide por regiões, né, por países, e realmente, por exemplo, aqui nas Américas, o Canadá e os Estados Unidos, eles têm índices de suicídio maior do que o Brasil. A Europa, no geral, ela tem índices de suicídios grandes. A África, vários países da África também têm altos índices de suicídio. Tá? Então, não é um mito, não. É claro que um detalhe é importante, né? Esses índices, eles são baseados em notificações, né? Então, as notificações são oficiais.
até prevê que, na verdade, as mortes por suicídio acabam sendo até em maior quantidade, porque há muitas mortes que são por suicídio que não são realmente notificadas. Tá certo, doutora. Nós queremos agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder. Foi ótima entrevista, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e, obviamente, nesse último bloco nós iremos falar de eleições, porque domingo que vem, dia 2 de outubro, os brasileiros irão para as urnas para poder escolher aí o seu candidato a presidente da República, deputado federal, deputado estadual e governador dos seus estados. Senador. E senador também, o Edmilson está me lembrando aqui, eu já estava esquecendo do senador, ou seja, você tem que ir com a colinha, né, Edmilson? Colinha. Pronto para não demorar muito lá na votação. A colinha é permitida, né, pela lei, você pode levar um papelzinho para não esquecer que são muitos votos, né, são presidente, repetindo, né, presidente, senador, governador, deputado estadual e deputado federal. São 5 números diferentes, né, não são nem nomes, números diferentes que você tem que guardar na cabeça. Então, bota a listinha na mão, vai firme, vota. Pode votar nulo, pode votar em branco também, sem problema, certo? E vamos ver o que vai dar. Vai ser a grande festa da democracia e nós, claro, esperamos que tudo saia de uma maneira pacífica no Brasil inteiro. É uma esperança que todo mundo tem de ser uma eleição pacífica, mas há uma preocupação de violência, já que nós tivemos registros de violência e de mortes por conta desse debate político. Mas o que está acontecendo é que as campanhas eleitorais, elas já mudaram as estratégias para essa reta final, sendo que as campanhas do Bolsonaro e do Lula vão priorizar os grandes cartórios eleitorais que são nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O Ciro Gomes está tentando sobreviver ao voto útil, pedindo para que as pessoas não façam isso, não votem, né, não pratiquem o voto útil. E a Simone Tebet vai aproveitar os últimos debates para poder ver se ela consegue crescer um pouquinho mais. Mas o fato, Edmilson, é que independentemente da decisão da Simone ou do Ciro, para mim, a disputa está se dando entre Bolsonaro e Lula e é isso que vai acontecer, né? Pois é, as pesquisas, né, evidenciam, a gente não pode fugir disso, não há uma pesquisa mais, né, nenhuma. Uma estava dando um empate técnico, mas já colocou uma vitória do Lula no primeiro turno e tal. Então, é muito difícil que as pesquisas estejam erradas. Então, o que nós temos assim na cabeça é se esse voto útil que o PT está tentando conquistar agora vai fazer algum efeito. Se fizer um bom efeito para eles, ele vai acabar ganhando no primeiro turno. Mas é difícil porque a campanha está acirrada, a campanha do Bolsonaro também está forte em muitos aspectos, tentando evitar que esse primeiro turno seja decisivo para a eleição, certo? E provavelmente a gente vai ter um segundo turno no fim do mês de outubro, a gente vai decidir quem será o próximo presidente do Brasil. Bom, se para o Planalto nós já sabemos que nós teremos aí Lula e Bolsonaro, um dos dois, ou o Lula ganhando no primeiro, ou os dois indo para o segundo turno. Em São Paulo, o que nós sabemos é que, segundo as pesquisas, o Haddad já está no segundo turno. Agora, quem vai disputar com o Haddad, se é o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ou o governador Rodrigo Garcia, que tenta a reeleição, isso sim é uma incógnita. E eu acho que vai dar adrenalina, né, Edmilson? Sim, até o último instante a gente vai acompanhar aí a eleição, né, para governador, que vai ser muito mais interessante até do que a campanha presidencial, já que estão definidos praticamente 2 para o segundo turno. A única novidade que pode acontecer é um vencer no primeiro turno, mas é difícil. Mas no estado de São Paulo, não. O Haddad está aí com quase 40%, dos votos, 30 e tantos por cento dos votos, que não é suficiente para ele vencer no primeiro turno. E na segunda colocação ali, tanto o Tarcísio Freitas quanto o Rodrigo Garcia estão disputando voto a voto. Eles estão empatados tecnicamente com uma ligeira vantagem, a uma semana das eleições, com uma ligeira vantagem pro Tarcísio, certo? Agora nós vamos ver. Todas as garrafas vazias que eles têm para vender vão ser colocadas nessa semana final de campanha. Vai ser muito interessante assistir esse embate. E como na última sexta-feira saiu uma pesquisa mostrando que para um segundo turno o Haddad estava com uma intenção de votos abaixo de 50%.
Isso demonstra, Edmilson, que nós teremos uma nova eleição no segundo turno. Né? Ah, sim, com certeza vai ser uma nova eleição, certo? Não vai acontecer isso no plano federal, porque o segundo turno está sendo disputado agora, né, basicamente. Mas no plano estadual do estado de São Paulo, o maior estado do Brasil, né, com o maior número de eleitores, o segundo turno vai ser uma eleição completamente diferente da primeira. Agora, Ed, a gente já sabe, basicamente, o eleitor em quem vai votar, e a eleição presidencial, 80% das pessoas já decidiram, né, em quem vai depositar o voto. No governo estadual também está muito definido. Nós temos as eleições legislativas, tanto para o Senado como para deputado. Mas para deputado, tanto federal ou estadual, tem muita gente que não sabe para quem vai votar e está em dúvida. Por que as eleições legislativas, elas sempre são deixadas assim para o eleitor decidir aos 47 do segundo tempo? É uma mania que o brasileiro tem, né, de não ter um candidato até a véspera da eleição e depois procurar alguém, um santinho na rua, ou uma indicação familiar, indicação de um amigo, etc. e tal. Isso é ruim isso para o Brasil, né? Porque, na realidade, o eleitor não escolhe antes, através de ver o passado daquele candidato, de ver o currículo dele, de ver as propostas dele, ver a ideologia até dele, se combina com a que você acha que você quer para o seu país, certo? E seria muito bom que o eleitor estudasse antes, usasse essa semana que tem, para dar uma olhada nos deputados. Tem um jornal que faz uma pesquisa muito interessante, você vai respondendo as perguntas e ele sugere quais os candidatos que estão do seu lado, que pensam como você, que têm propostas parecidas com a sua. É muito bom que o eleitor usasse essa semana agora para decidir o voto no deputado federal e no senador, porque eles são muito importantes. Na realidade, eles são parte fundamental do governo que vai ser eleito, como tem sido até agora, certo? Eles são parte fundamental do governo, eles fazem muita coisa que você está querendo que seja feita e às vezes não faz porque votou errado. Na verdade, eles fazem muito mais. Se você pegar hoje a Câmara Federal, nós temos um bloco chamado Centrão, que eles acabam colocando qualquer presidente contra a parede e tem um poder imenso. E como que você pode conhecer o seu candidato? Entra no site do Tribunal Superior Eleitoral, entra em candidaturas e lá tem o nome dos candidatos, você bota São Paulo, ali é o eleitor de São Paulo, né? E você vai ter a ficha pregressa de todo candidato. Você vai saber se ele tem problemas na justiça, se ele já foi condenado por corrupção. E eu acho que os projetos, né? Então, muito bom isso. Dá uma procurada, não vota assim, eu vou pegar o santinho ali e vou votar aqui. Não, procura, porque é esse deputado que você vai botar lá em Brasília ou aqui na Assembleia Legislativa que vai votar os projetos do Executivo. Bom, gente, e eu preciso dar tchau, e Edmilson também. Também. Né? Vamos encerrando aqui o nosso domingo de manhã. E a gente volta, então, no próximo domingo, dia de eleições. E vai ser, como o Edmilson gosta de falar, a festa da democracia. Eu, de fato, espero que seja a festa da democracia e que os eleitores se respeitem, independentemente de quem eles escolherem para ser o candidato à presidência, governador e aos demais cargos eletivos. Gente, até domingo que vem. Beijo. Até domingo.